Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É mais um webinar da Azevedo Capacita. Hoje a gente está na presença do Dr. Carlos Miranda, né? E advogado, vai falar sobre algo que é muito, acho que nos últimos anos aí, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD. E ele é o especialista para falar disso. Esse é um projeto da Azevedo em comemoração aos 30 anos. Então, hoje já é o oitavo webinar. Uma vez por semana a gente está realizando esse webinar com assuntos diferentes. Tem toda uma equipe por trás para isso acontecer, né? E hoje o seu Eliseu está representando aqui a diretoria da Azevedo. O seu Eliseu que é o fundador, sócio fundador da Azevedo, também especialista em auditoria, contabilidade, perito contábil e administrador judicial também, né, seu Eliseu? Então, se você puder, se o senhor, depois a gente fala, apresenta o Carlos, mas se o senhor quiser iniciar com alguma fala, por favor. Tá bom. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês que se interessaram por esse assunto de suma importância, que é a LGPD. É um assunto relativamente não tão novo, mas também não tão antigo, mas que é de muita importância porque trata do armazenamento, do tratamento e compartilhamento dos dados pessoais. E agora é lei, tem que tomar todo cuidado. E a Azevedo, há 30 anos, comemorando 30 anos de atividade na área de auditoria e consultoria, notadamente as entidades filantrópicas, Santa Casa, Plano de Saúde, hospitais, de modo geral. É uma maneira que nós achamos de cooperar com essas entidades também que nos prestigiaram durante todo esse tempo, é oferecer algo que possa auxiliá-las gratuitamente, aproveitando os parceiros, também no caso presente, o Dr. Carlos Miranda, que vai falar, esclarecer todos nós. E toda semana temos esse webinar, cada semana com um assunto diferente, profissional diferente. E hoje eu acredito que é de muita importância essa palestra. Eu agradeço a todos os presentes, estamos à disposição, pode tocar o assunto durante, vamos participar da reunião integralmente. Boa reunião a todos. Tá joia. Carlos Miranda, que vai falar sobre LGPD. E, Carlos, eu vou deixar que você se apresente, eu vou falar aqui um pouquinho do que eu tenho, que é advogado, pós-graduado em gestão empresarial, né? Direito empresarial, direito consumidor, direito constitucional, direito e processo do trabalho. Agradeço, assim, a sua disponibilidade para estar com a gente nesse webinar. E eu passo a palavra para você, se quiser se apresentar mais formalmente aí, agradeço. Vamos começar. Vamos lá. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, por falar para a gente conversar um pouco sobre LGPD. É um tema que há muito tempo, desde 2018, ele está presente nas instituições em geral, em especial na área da saúde, porque a gente trata dos dados sensíveis das pessoas. E, ao longo desse bate-papo, a gente vai poder explanar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, como já foi falado, eu sou advogado, atuo na área da saúde há um pouco mais de 20 anos. E quando eu recebi o convite para falar sobre esse tema, eu fiquei muito contente, porque é um tema que eu gosto de falar, um tema que está ligado no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Já apresentei, já falei sobre esse tema em algumas aulas na Universidade Estadual do Estado de São Paulo, e teve um curso que a gente participou justamente para a formação de gestores, e uma das matérias ela era LGPD. Então, um tema que a gente tem muito contato no nosso dia a dia, independente da área que a pessoa atua, mas, como eu disse, a área da saúde ela é muito sensível a esse tema. Vamos lá. O compartilhamento está desativado. Acho que eu preciso colocar fazer uma ativação aí para receber a minha tela. Tá liberado aí, Carlos. Veja se você consegue. Agora sim. Beleza.
Estão visualizando a minha tela? Sim. Nova. Carlos, antes de você começar, e o pessoal que quiser, tiver dúvidas, vou falar de novo que o pessoal entrou, pode ir mandando pelo chat, né? A gente vai, acho que o webinar é bacana por causa disso, a gente consegue, enquanto vai acontecendo aí a apresentação, e levantar a mão também, não sei se o Carlos vai conseguir ver quem está levantando a mão, mas eu consigo ajudar aqui, Carlos, e vou falando para você aqui. Excelente, eu não tenho nenhum problema de abrir o microfone para as pessoas façam algum questionamento ou acrescente alguma informação que eu estarei passando. Bom, todos estão vendo a minha tela, acabei de confirmar isso aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Como o meu currículo ele é um currículo que vocês podem visualizar em algumas plataformas. Então, tem na Lato Sensu, lá tem algumas teses que eu escrevo, alguns artigos. Já falei um pouco sobre LGPD, eu tenho também um artigo escrito sobre garantia de atendimento na saúde suplementar. Então, tem diversos pontos que quem tiver curiosidade e interesse está à disposição. No Instagram e o meu LinkedIn. Vamos lá. LGPD. A LGPD ela é uma lei desde 2018. Ela teve uma vacância aí de aproximadamente um ano. Então, ela entrou em vigor para valer, digamos assim, em 2019. E nessa lei, ela prevê todos os critérios e obrigações das empresas, em geral, para armazenar, captar, tratar e da destruição dos dados das pessoas que ela tem contato. Das pessoas, ela pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, muitas vezes, ela também tem dado sensível e precisa ser armazenado e tratado de uma forma que as pessoas que não têm permissão não tenham acesso a essa informação. Tá? Então, essa lei, logo no começo dessa lei, no artigo 1º, ela traz os requisitos da abrangência da lei, que é todo mundo, né? Todas as pessoas que têm contato, pessoas naturais, a gente fala de pessoa física, né? A empresas, pessoa jurídica, isso independente de ser um grupo privado ou público. Então, essa natureza do tratamento de dados, ela abrange todos os públicos, todo o público que tenha de alguma forma relação com alguma empresa do setor que a gente atua. Na sequência, ela trata sobre os princípios fundamentais. Então, a forma que esses dados eles devem ser protegidos. Então, a disciplina, os dados principais, o respeito à privacidade, ou seja, todos nós, isso a gente fala sobre a Constituição e a privacidade de informação, imagem, dados e etc. Está no artigo 5º. Porém, a lei ela trouxe requisitos básicos da Constituição. Então, o respeito à privacidade, o respeito à autodeterminação da informação, ou seja, a gente precisa saber com quem a gente está tratando as informações, quem e qual a empresa e qual a fundamentação a empresa está tendo acesso aos nossos dados. Em todo o trabalho de desenvolvimento, todo desenvolvimento econômico da empresa, se a empresa está captando esses dados para fazer alguma pesquisa, para lançar produtos, se ela tem o princípio dessa captação de dados, identificar grupos que necessitam de um atendimento especial ou necessitam de um produto específico para atender a sua necessidade. Então, a gente trata de todos os princípios fundamentais previstos na Constituição e inerente ao ser humano, que é o direito à honra, à imagem, ao livre pensamento, à livre iniciativa. Então, são
direitos que a gente precisa, e a lei ela protege, para que as empresas, de modo geral, elas não utilizem essa informação ou não utilizem de informações sem permissão do titular, para que manipule, de alguma forma, o dado ao seu favor. A lei ela tem atendimento, ela tem a cobertura em todo o território nacional, ou seja, a gente tem, se uma empresa estrangeira vem para o Brasil e ela faz uma pesquisa e utiliza esses dados para a criação de um produto ou um serviço, ela precisa, mesmo ela não sendo sediada no Brasil, ela contratou alguém, uma agência, por exemplo, para fazer a captação desses dados. Essa empresa ela está sujeita os princípios, né, está sujeita às regras da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E a atividade, nessa captação de dados, tem que ficar muito claro o objetivo. Qual o objetivo que a empresa está procurando essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, para fazer, para identificar, captar esses dados, para fazer um relatório de forma genérica e atender a sua demanda. Eu estou falando, nesse primeiro momento, de forma geral, que na sequência a gente vai falar especificamente da área da saúde. Então, primeiro eu estou fazendo uma introdução para a gente entender como isso nos liga no dia a dia, está ligado no nosso dia a dia, na operação do mercado de saúde suplementar, saúde pública, etc. Aqui a gente já começa fazer uma outra análise, uma analogia com relação ao tipo de empresas, quem pode utilizar os dados sem permissão das pessoas titular nesse dado. Por exemplo, se alguém vai fazer uma matéria jornalística, ela pode falar que um grupo de pessoas de tal área, tal setor, está tendo problema com saneamento básico, com saúde. Ela não precisa identificar se é fulano de tal A ou B, e ela vai falar de forma genérica, mesmo utilizando um dado público, um dado privado, para fazer essa reportagem. Da mesma forma, se alguém está descrevendo o titular está fazendo um trabalho acadêmico, ela não precisa pegar autorização para trabalhar nos dados. Essa semana eu tive acesso a um relatório da ANS que fala sobre a atuação da saúde suplementar desde 2018, de 18 a 22 e primeiro semestre de 23. São os dados que tratam de um setor, são números importantíssimos, traz número real, percentual, período, separando por estados e, em alguns casos, cidades. Então, é uma informação importante que é direcionada ao público e, para criar esse relatório, ela não precisou de informações, não precisou de autorização de nenhum ente envolvido. Ela não identificou pessoas, ela tratou de forma genérica. Isso tem permissão, ela pode fazer não só um órgão público, como uma empresa privada, como a Defesa Nacional, enfim, uma pesquisa. Essa informação é permitida e a lei ela autoriza que o idealizador do projeto ou do serviço utilize essa informação para a criação de novos serviços ou produtos ou região ou simplesmente a título de informação. Aqui a gente já começa a falar um pouco sobre especificamente a área da saúde. Então, hoje a gente tem na área da saúde uma sensibilidade de dados muito grande, porque o usuário, vamos falar de usuário que compra um plano de saúde. Ao fazer adesão a esse plano de saúde, ele fornece diversas informações que o identifica como indivíduo. Então, a informação é que, e com isso, a operadora vai criar o perfil do usuário.
Com essa informação, a operadora ela precisa, de alguma forma, compartilhar essas informações, esses dados, nem que sejam os dados básicos, nome completo, CPF, RG, e telefone, e-mail, por exemplo, são os mais comuns, com a sua rede de atendimento, que são os hospitais, laboratórios, clínicas médicas. E para que ela faça isso, ela precisa, no momento da adesão do plano, o cliente, lá, o beneficiário, o usuário do plano de saúde, ele precisa assinar um termo que a autorize para fazer compartilhamento dessas informações. Então, tem que estar muito claro. Porém, essas informações elas não podem ser utilizadas para cessear algum tipo de atendimento, cessear algum tipo de direito. Por exemplo, ao aderir o plano de saúde, o usuário, o consumidor, ele preenche um formulário chamado Declaração Pessoal de Saúde. E lá ele vai relacionar os problemas de saúde que ele tem, ou se já teve. E o plano de saúde não pode utilizar dessa informação para limitar a cobertura, com exceção àqueles previstos na 9656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde. Mas, voltando à rede credenciada, havendo esse compartilhamento de dados com a rede do plano, que é importante porque a clínica, o consultório, o hospital, o laboratório, ele precisa saber se aquele paciente ele é elegível àquele atendimento. Para isso, geralmente, essa autorização, esse acesso à informação, ela é feita através de um portal ou através de identificação de biometria. Então, a pessoa, ao inserir a biometria no sistema, no computador, o sistema identifica aquele beneficiário e fala se ele tem direito a aquele atendimento ou não. Ele pode estar em carência, ele pode estar com a CPT, então tudo isso essa informação precisa chegar a quem atende de fato o paciente. E, por outro lado, as pessoas que estão envolvidas no atendimento do paciente, elas também tiveram acesso aos dados do paciente, do associado, sem autorização dele. E aí, quando ele faz esse atendimento inicial, a empresa, a clínica, por exemplo, que ela já tem um contrato com o plano de saúde, e nesse contrato também prevê essa autorização e compartilhamento de dados, porém, ela precisa estar amarrada que essa informação ela é simplesmente para atendimento e cobrança. A cobrança ocorre quando a clínica manda a fatura para o convênio para que o convênio realize o pagamento do atendimento ao paciente. Então, essa amarração a gente precisa também, a gente precisa deixar muito claro que tipo de acesso e quais os tratamentos de dados os envolvidos nessa cadeia pode fazer. Evoluindo esse processo, a gente tem a pessoa que faz o faturamento. Quando o funcionário, hoje, as empresas, ela precisa tomar muito cuidado, principalmente na área da saúde, quando ela contratar um funcionário, o funcionário precisa assinar um termo de responsabilidade cumprindo as regras da LGPD, e dentre outras, mas em especial a LGPD, que ele não pode compartilhar essas informações com ninguém. A gente sabe que, muitas vezes, uma pessoa da assistência, ela atende um paciente famoso, uma pessoa que sofreu um acidente grave. Infelizmente, tem pessoas que tiram fotos e publicam nas redes sociais ou mandam para amigos e parentes. Isso a lei não permite. Quem responde a essa obrigação, quem é responsável por esse ato, é a instituição de saúde. Claro, a pessoa que fez isso ela vai responder de forma criminosa, mas a parte civil, quem responde é o hospital, ou a clínica, ou o centro médico, enfim. Bom, aí, seguindo nesse raciocínio, nessa evolução do atendimento,
passa por uma cadeia. Então, a primeira coisa que a gente faz é a venda no consumidor, o cadastro dele na operadora, disponibilização dos dados para a rede de atendimento, as pessoas envolvidas em toda a cadeia de atendimento, inclusive assistência, administrativo, faturamento, também estão envolvidas. E, por fim, o envio dessa conta para a operadora, para que a operadora pague o atendimento realizado. E muitas vezes ocorre a chamada glosa, que a glosa ela pode ser parcial, integral ou inexistente, enfim, aí tem uma relação, tem critérios determinados pela ANS com os motivos das glosas. Quando ocorre uma glosa, tem um departamento do hospital, na clínica, na origem do atendimento ao paciente, ela prepara o recurso de glosa. Para isso, ela vai ter acesso à ficha do paciente, seja a ficha eletrônica ou física. Nessa ficha do paciente, chamado prontuário, tem a vida inteira, tem todos os problemas de saúde que ela teve ou que ela foi resolver na instituição, na empresa, no hospital. Então, esse grupo, esse departamento, também precisa cumprir todas as regras da LGPD. E quando isso não ocorre, quando alguém mal intencionado utiliza dessa informação para compartilhar dados sem autorização do paciente, porque o paciente ele não sabe como ele foi tratado. Muitas vezes ele fez um procedimento cirúrgico e ficou por muitas horas em recuperação, muitas vezes em UTI. Ele não sabe, não tem ciência do que ocorreu nesse período. Ele estava, entre aspas, inconsciente, estava anestesiado, e as pessoas podem, de forma equivocada ou de forma leviana, fotografar ou copiar dados desse paciente e publicar. Então, toda essa cadeia de atendimento precisa estar protegida, precisa ter proteção pela Lei de Proteção de Dados, pela LGPD. Então, feita essa analogia, quando retornamos quando essa conta vai para o recurso de glosa, é que a pessoa apresente essa contraprova, digamos, na operadora, é devido por causa disso, disso e disso. O valor é negociado, o paciente teve a cobertura, o atendimento foi devido, foi autorizado, enfim. A pessoa vai argumentar para que a operadora efetue o pagamento daquele serviço realizado. E muitas vezes a operadora ela fala, tudo bem, então eu preciso aqui de um relatório médico. O médico, para isso, precisa fazer contato com a equipe médica para que ele apresente um relatório justificando aquele atendimento. E, mais uma vez, tem informação do paciente, são informações sensíveis que muita gente vai ter acesso. Então, feito esse apanhado sobre o atendimento do paciente, a gente precisa tomar muito cuidado com quem está lidando, com quem está tratando esse dado, quem está armazenando, quem é o responsável por essa informação na empresa. Então, tudo isso a gente precisa deixar muito claro para todos os setores, todos os colaboradores e todos os envolvidos da importância da proteção e da consequência que ela pode trazer, não só para a empresa, também para o usuário não, para a pessoa que está fazendo esse atendimento, que está tratando o dado. Além disso, aí a gente estava na tela, eu acabei falando somente da área da saúde, porque a proteção ela acaba sendo de forma geral. Então, dados sensíveis são aqueles dados de filiação sindical, organização de caráter religioso, filosófico, político, a saúde, como a gente já falou, a vida sexual, enfim, tem diversos itens que a gente precisa proteger para que esses itens ninguém possa identificar a pessoa, não itens, diversas formas de identificar uma pessoa. No meu caso, por exemplo, é muito fácil. Eu estou num lugar público com 50 pessoas,
Se eu falar o careca de barba, todo mundo vai saber que sou eu. Então, tem características pessoais e de documentos e de física, que possam identificar a pessoa, independente se ela apresenta um documento ou não. Como eu já falei no início, o dado ele é inerente à pessoa e para ele só pode ser fornecido, ser tratado com a prévia remissão do colaborador ou da pessoa proprietária do dado, né? E a gente tem hoje diversos setores da sociedade que têm todas as informações possíveis, imagináveis. Bancos, por exemplo, a gente tem toda a nossa vida está no banco. E a empresa ela precisa identificar, criar, na verdade, setores, uma pessoa, um setor responsável para analisar todo esse compartilhamento, quem pode ter acesso a essas informações. Então, o banco de dados ele é único, ele precisa ter a titularidade, uma pessoa responsável para que faça isso, um controlador e o operador. Então, são autorizações diferentes para cada pessoa que vai fazer essa proteção, que vai tratar e proteger esses dados. E a lei LGPD, ela criou a Agência Nacional de Proteção de Dados. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem mecanismos, tem pessoas, tem técnicos que recebem, sempre que ocorre, denúncia de pessoas que falam que teve a sua privacidade violada. E isso tem sido recorrente. A gente tem, inclusive, um caso que a gente vai tratar na sequência, que levou a multa e advertência de uma empresa. Então, por uma simples mensagem enviada. Então, a agência, ela trata, ela protege as pessoas que são vulneráveis. E pela lei, pela LGPD, todos nós somos vulneráveis. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes e todos nós somos vulneráveis. E, além disso, ela não trata somente de pessoas nacionais ou nacionalizadas. Ela trata de pessoas que estão no território nacional. Então, se vem um estrangeiro, fez uma consulta médica, fez uma cirurgia, e essa informação e o dado dessa pessoa foi publicado, foi compartilhado indevidamente, a quem fez isso, o responsável vai responder perante os critérios da lei. Então, tem multas de 50 milhões de reais, então uma multa pesadíssima, mas isso depende da gravidade do fato, enfim, a gente vai falar mais um pouco na sequência. Então, além disso, como eu estava falando no início, além do controlador, além da pessoa responsável, tem os agentes que fazem o tratamento de dados, tem o encarregado de dados e tem a pessoa que trata realmente a informação. E com isso ele tratou a informação, qual vai ser o trabalho que ele vai ser desenvolvido após ele tratar esses dados. É para pesquisa? É simplesmente criar um relatório? Ele quer saber se no hospital, por exemplo, quero fazer uma pesquisa nos últimos 12 meses, quantas pessoas nós atendemos por determinada patologia. Então, são dados, eles vão ter acesso à ficha, o prontuário médico de todos os pacientes para montar esse relatório. Para publicar o relatório, precisa de autorização das pessoas? Não, porque esse relatório ele não identifica o usuário. Mas o tratamento da informação para chegar ao relatório, sim. Porque as pessoas, o controlador, o encarregado, o operador, ele teve acesso ao prontuário dessas pessoas, desses pacientes. Gente, eu começo a falar e não paro. Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser me interromper, pode levantar a mão, alguém me ajuda aí, levanta a mão e pode abrir o microfone, fica à vontade.
E essa pessoa, o responsável geral, a empresa, ela é obrigada por lei, ela contratar ou criar, essa contratação ela pode ser da própria empresa ou contratar uma pessoa externa para fazer ser responsável pelo tratamento de dados, que é o chamado DPO. O DPO ele precisa ser registrado na Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, a empresa contrata, pega esse contrato, ele pode ser CLT, ele pode ser prestador de serviço, e apresenta, e faz esse cadastro na agência. Ele que é o responsável pelo dado. Toda a informação, tudo que acontecer com o dado dos pacientes, ou dos usuários, ou das pessoas que por ali passaram, quem vai explicar é o DPO. Ele que está à frente, é como se fosse o CEO da área de dados. Muitas empresas elegem alguém da TI para fazer isso. Outras contratam um advogado para cuidar dessas informações. Mas é a critério de cada empresa, não é obrigatório ter uma informação A, B ou C. E aí, na sequência, a gente começa falando sobre a consequência do dado. Hoje, eu autorizei, voltando à história da contratação do plano de saúde, eu contratei o plano de saúde X, onde pago esse plano por um período, e nessa contratação eu autorizei para que todo esse grupo, essas pessoas envolvidas no meu atendimento médico hospitalar, tivesse acesso aos meus dados e tratasse meus dados, porque eu preciso ser tratado quando tenho uma doença. Comprei o plano de saúde, daqui a 2 anos, eu falo, eu não quero mais esse plano X, eu vou trocar pelo plano Y, vou fazer uma portabilidade. Quando eu faço essa mudança, a autorização que eu dei para a empresa X, ela precisa ser cassada, ela precisa ser cancelada. E o que a empresa vai fazer com isso? Porque ela tem todos os meus dados cadastrados nesse sistema. Ela vai cuidar daqueles dados durante o período que foi autorizado, ela é responsável pelo armazenamento. E a qualquer momento eu posso ir até a empresa e falar, empresa, eu quero fazer a suspensão ou bloqueio de todos os meus dados. A partir de hoje, você não pode utilizar minhas informações para nada. Mesmo se você for fazer uma pesquisa de atendimento, a minha informação não pode, o meu atendimento, ele não pode aparecer para compor o grupo da sua pesquisa. Então, essa forma de suspensão, bloqueio do consentimento para o tratamento dos dados, ele é importantíssimo, porque muitas vezes a gente trabalha na área da saúde, eu trabalho na área da saúde, inclusive, em um hospital, a gente percebe que muitas vezes pessoas que não deveriam ter acesso a determinada informação, ela tem acesso à informação completa e não se atém que o paciente, a pessoa, o usuário, ele não autorizou esse tratamento por aquele grupo. Então, isso é muito temerário, porque as empresas, muitas vezes, elas não estão preparadas para lidar com essa determinação, com a proteção de dados dos seus usuários. E aí, na sequência, como eu falei, esse dado ele pode ser suspenso, ou bloqueado, ou eliminado. Quando é feita a eliminação, os dados dessa pessoa, ela some do sistema operacional da empresa. A gente tem um critério na área da saúde, que a gente tem o chamado arquivo vivo, digamos assim, e o arquivo morto. A empresa, qualquer empresa da área da saúde, ela precisa manter os arquivos do paciente, dos atendimentos, de forma que possa ter acesso fácil por 5 anos. E por 20 anos, no arquivo morto. Então, a pessoa fez um atendimento hoje, já tiver mais de 5 anos, se ela precisar do prontuário médico,
Até então, as instituições de saúde não implantaram o prontuário digital em sua plenitude, e muitas empresas ainda utilizam de documento físico. E esse documento, ele fica, muitas vezes, no armazém alugado pela empresa de saúde, precisa ser acessado por algum tempo. Então, hoje, funciona da seguinte forma: a pessoa vai até a instituição de saúde, solicita aquela informação, aquele dado, alguém da empresa dá um prazo para que ele retorne para retirar esse documento, porque o prontuário é um documento do paciente, não do usuário, do hospital ou do plano de saúde, ou da clínica ou do médico. E aí ele tem para que ele possa fazer essa busca do documento, faça a cópia e apresente ao titular dessa informação. Então, aqui, quando a gente fala de bloqueio, a gente precisa, nesse ponto especificamente, bloqueio não, exclusão, especificamente, a gente tem essa barreira, que aí acaba tendo um conflito do armazenamento e exclusão. Mas a gente tem discutido muito o assunto, e quando a gente fala sobre exclusão e o prontuário físico, exclusão do sistema não elimina o documento físico. O documento físico está protegido no espaço, e pouca gente tem acesso, pouca gente conhece. Tá? Eu acabei falando o item 16, sobre empresas internacionais, eu acabei falando no começo, mas ele está posto aqui já nesse slide. Alguém tem uma pergunta? Não, por enquanto não, Carlos. Mas o pessoal fica à vontade, o pessoal tá meio com vergonha aí, mas eles estão prestando atenção, que eu vejo que tá todo mundo aqui, o pessoal tá entrando ainda. Mas pode dar sequência, fique à vontade para mandar no chat, eu chamo o Carlos aqui, quem quiser mandar no chat, ou levantar a mão. Mas pode seguir aí, Carlos. Excelente. Ou eu estou explicando de forma para que todos entendam, ou ninguém está entendendo nada, né? Não, mas tá assim, a gente está acompanhando e pelo menos aqui nós estamos ligados aqui, tá o entendimento mais fácil, assim, pode ficar tranquilo. Bora lá. Perfeito. Obrigado, vamos lá. E quando a pessoa, ela autoriza uma empresa ou uma instituição a tratar os seus dados, ela está usando de boa fé. E ela espera que essa empresa também utilize de boa fé, porque o compartilhamento foi autorizado de forma consensual e para uma determinada análise, ou um determinado fundamento, ou um determinado análise que vai ser feito para ter o resultado, para que uma pessoa tenha isso como benefícios do futuro, ou para que sirva para a sociedade. Por exemplo, pesquisa, a gente vê, somente agora, depois da pandemia, a gente viu muitas pesquisas de vacina. Então, são vacinas que são importantes, as pessoas que autorizaram a participar dessa pesquisa, elas entendem, elas só a fizeram porque elas confiaram nas empresas, entenderam que a empresa utilizaria os seus dados com boa fé. E isso trará como resultado para a sociedade, que é a eliminação de doenças, enfim, aí os resultados a gente vê daqui a um tempo, daqui a uns anos. Ô Carlos, o Igor Silveira está perguntando se são 20 anos a partir do último atendimento ou 20 anos a partir do atendimento. É isso, Igor? Se são 20 anos a partir do último atendimento ou 20 anos a partir do atendimento? É a partir do último atendimento. O último, né? Eu fiquei hospitalizado uma semana. Saí hoje, dia 2 de agosto. Vai se contar 20 anos para deixar esse documento no arquivo morto do hospital. Essa é uma lei federal também que trata desse assunto. E também, se você pesquisar
no Conselho Federal de Medicina, lá também tem essas informações. Ô Carlos, juntando a pergunta do Igor, mas essa lei, ela vem já lá isso já vale já de trás ou a partir de agora, assim, só para entender? Isso sempre existiu, tá? Sempre existiu, né? Sempre existiu. Eu fiz esse comentário do arquivamento do documento do prontuário médico, porque esse artigo da lei que eu mostrei para vocês, ele trata sobre a exclusão dos dados do sistema. Mas a exclusão é para o tratamento e não a eliminação do documento de fato. Certo. Então, a empresa ela pode excluir da pesquisa. Eu vou lá e falo, eu não quero que você participar, que você utilize os meus dados para essa pesquisa. A empresa vai excluir as minhas informações e vai continuar com a pesquisa dela. Tá? São situações diferentes. Ela não pode simplesmente eliminar o dado. Ele foi lá, excluiu, colocar fogo, picotar o prontuário médico do paciente. Aí, se a empresa fizer isso, ela está cometendo crime também. Então, são situações distintas, tá? Ok. E aí a gente, na sequência, a gente vai falar sobre a abrangência da lei, que ela é uma abrangência com todos os participantes e promoções, das pessoas que estão vinculadas e participam dessa pesquisa, elas são sensíveis a essas informações. E a todo momento, o pessoa titular do dado, ele pode questionar como que o dado está sendo tratado, quais as informações que a empresa está utilizando, está tratando o dado, está utilizando para montar a sua pesquisa, por exemplo. Então, isso a qualquer momento. Não existe na lei um prazo falando que você autoriza a empresa a tratar o dado. Isso tem que ser tratado pontualmente. A empresa precisa fazer uma pesquisa, como eu falei no início, dos atendimentos realizados num período de uma determinada patologia clínica ou doença, enfim. A autorização, se ela for fazer esses dados publicados que possam identificar a pessoa, ela precisa deixar claro por quanto tempo ela vai tratar o dado. Olha, a pesquisa vai durar 1 ano. Ela vai fazer um documento, a pessoa vai assinar, por 1 ano ela vai tratar esses dados. Isso, repito, quando na pesquisa tiver informação que possa identificar a pessoa. Se na pesquisa não tiver essa informação, tiver só número percentual, por doença, por patologia, por tempo de internação, tempo de UTI, enfim, medicamentos utilizados, para fazer essa pesquisa, a gente viu no início que não precisa de autorização das pessoas. A simples autorização para tratamento do dado fornecido pela cadeia de atendimento, desde o plano da pessoa, quando compra o plano de saúde, e aí está só fazer um adendo a essa informação, quando é um atendimento particular, ou seja, a pessoa procurou a instituição de saúde direto, no atendimento, ela precisa autorizar essas informações. Por quê? A recepção atendeu, cadastrou ela no sistema, o nome dessa pessoa, os dados dela, a ficha de atendimento, ela vai passar por vários setores. Vai passar por fazer o exame, fazer um raio-x, fazer o atendimento médico, tomar uma medicação. Então, muita gente da assistência, principalmente, vai ter acesso a essa informação. E, muitas vezes, tem instituição que, quando vai para o caixa, para que seja feita a cobrança de forma particular, o caixa recebe todo o processo. Não é o correto. O correto é receber o extrato com tudo que ela fez, com os atendimentos realizados, e aí sim o caixa vai calcular o valor que ela vai pagar, e não as guias de atendimento, resultado, relatório, laudo médico, prontuário, para chegar até o caixa. Isso a gente sabe que ainda existem hospitais que utilizam dessa forma, e não é a forma correta. Ela precisa eliminar esse compartilhamento de dados desnecessário. O Carlos, desculpa te interromper. O Igor se levantou a mão? Não sei se ele quer.
Fique à vontade para perguntar aí. Ô, Igor, a gente não está te ouvindo, só te vendo aí. O Carlos, segue enquanto o Igor se organiza ali, se ajeita ali, mas não tá, a gente não está conseguindo escutar o áudio dele, levantou a mão, mas acabou que não está conseguindo falar. Pode continuar, fica à vontade. Ok, vamos lá. E todo esse processo, ele precisa, a empresa precisa garantir a segurança dessas informações. Mas assim, aí você pergunta, Carlos, mas se a empresa tem autorização do paciente, das pessoas que por ali passaram em atendimento, para que armazene e trate o dado. Mas já é uma segurança, a empresa já é segura, tem as trancas, tem portas, etc. Essa segurança não é só segurança física. A gente também fala sobre segurança virtual. Então, a empresa precisa tomar garantia, ela precisa garantir para que pessoas, hackers ou invasores, não acessem o sistema de forma remota e capture dados de pessoas, dos seus pacientes, dos seus clientes. A gente sabe que, recentemente, teve um acesso indevido aí no serviço público e foi captado informações de milhões de brasileiros. Então, isso, a lei já estava em vigor, é uma investigação que está sendo conduzida não só pela Agência de Proteção de Dados e também pela Polícia Federal. Então, são critérios que a empresa precisa se ater para garantir a segurança do dado e que esse dado ele não seja utilizado de forma indevida. A utilização dele seja apenas para fins determinados, conforme a autorização foi dada pelo titular do dado. E aí, com isso, toda a responsabilização da empresa recai sobre a empresa, porque a empresa ela é responsável por garantir essa segurança. E esse consentimento, como eu já estava explicando anteriormente, ele precisa ser de forma clara e objetiva. Eu vou autorizar para fazer tal coisa. Foi lá, terminou para fazer, para todos os dados. Realizou, chegou ao objetivo ou não chegou ao objetivo no meio do período, no percurso, essa empresa optou em encerrar a pesquisa, encerrar a avaliação. A partir do momento que ela encerra a avaliação, ela precisa comunicar ao titular do dado para que seja feita a exclusão das informações utilizadas naquele período. Isso também recai para toda a administração pública em geral, seja ela federal, municipal, estadual ou distrital, a proteção dos dados das pessoas que estão que passam em atendimento, que terão acesso aos seus departamentos, aos seus setores. O Igor conseguiu voltar? A gente pode seguir por aqui. Pode seguindo aí, pode seguir. Tá bom. E para a utilização de alvo de pesquisa, é a mesma coisa. Eu já fui abordado, quando eu morava em São Paulo, diversas vezes, por empresa questionando sobre o produto A ou B. Você conhece tal produto? E ao ao responder esse questionamento, a pessoa, lá numa prancheta, pegava as minhas informações. Isso antes da lei da LGPD, não tinha nenhum critério para a captura dessas informações e armazenamento. Hoje, para a empresa fazer isso, ela precisa colher a minha assinatura no documento, e no documento precisa estar descrito para qual motivo que ela está fazendo a captura dos meus dados e como vai ser utilizado, por quanto tempo ela vai utilizar meus dados. Se eu quiser cancelar a autorização, como que eu devo fazer? Tudo isso tem que estar muito claro no documento, quando o paciente assina essa autorização para que a empresa trate dos seus dados. Quando eu falo paciente ou empresa,
Eu estou falando aquela cadeia que a gente conversou no início, né? Desde a compra do plano, seja ele pessoa física, ou plano empresarial, ou adesão, que a gente sabe que tem hoje, vários planos, essa autorização tem que ser da forma inicial do processo. E todas as empresas, todos os envolvidos nessa cadeia, ele precisa estar interligado. Ou seja, a empresa, uma corretora de seguros que vendeu o plano. O plano de saúde precisa ter um contrato com essa corretora falando sobre proteção de dados. O plano de saúde com a sua rede credenciada precisa falar sobre proteção de dados. O atendimento do paciente final. Para atender o paciente, o hospital precisa ter um termo de proteção de dados com o usuário final. E todos esses critérios e essas determinações precisam estar claras para que quando o paciente final, que é a mesma pessoa que foi lá na corretora comprar o plano, ele é o elo que liga todo esse grupo, né, todas essas empresas. Então, a partir do momento que ele fala, eu não quero mais que tratem meus dados, essa suspensão precisa ser cessada imediata. Alguém falou alguma coisa? Não, acho que estava com o microfone aberto aqui. Pode seguir. E quando se ocorrer em qualquer momento um descumprimento da lei, o titular do dado ele pode simplesmente ir até a empresa pedir a exclusão ou a suspensão, o cancelamento da autorização. Caso isso não ocorra, ele pode procurar o judiciário e o judiciário, de pronto, vai emitir uma liminar e mandando para que a empresa, ordenando para que a empresa faça a exclusão do dado do paciente, da pessoa, do seu sistema, da sua base. Porque essa autorização ela pode ser suspensa, cassada a qualquer momento. Não precisa de ação judicial para que isso ocorra. Uma simples autorização, vou lá, faço uma carta, entrego ao hospital e falo, olha, a partir de hoje, a autorização que eu te dei para tratar meus dados está cancelada. A empresa não pode fazer nada. Ô, Carlos, eu não sei se você já comentou, de repente eu perdi, mas a partir de que a pessoa pede para cancelar, tem um prazo para... A empresa tem um prazo, a entidade, a instituição? Ou não? Ou não tem isso na lei? A lei não fala em prazo, Uhum. mas ela fala que a suspensão tem que ser imediata. Então, como fala da suspensão o tratamento tem que ser imediato. Uhum. Mas aí a gente entende que não é só o tratamento, e sim também a autorização. Mas quando o artigo fala sobre a suspensão do tratamento de dado, ela tem que ser imediata. Apresentei hoje, a partir de hoje, ela não pode mais mexer com meus dados. Tá, joia. Aqui eu acabei falando no slide anterior, né? E se aí a pessoa faz todo o processo de a manifestação por escrito, né, para que seja feita a suspensão do dado, do tratamento de dados, né? E aí tanto o consentimento quanto a suspensão, ela precisa ser uma suspensão por escrito. A gente sabe que hoje, principalmente empresas que ainda nos ligam para vender produtos, ela fala, a ligação está sendo gravada. Você autoriza confirmar tal informação? Ela acha que aquilo vale como autorização para LGPD. Não é bem assim. Que a lei não fala em nenhum momento de autorização de áudio e vídeo. Mas muitas empresas acabam fazendo isso. Certificado digital também tem muito disso. Faz uma chamada de vídeo e confirma os dados. Você autoriza a gravação? Autoriza. Mas a gravação, aí a gente fala sobre direito constitucional e não da LGPD. Entendi. Essa é uma dúvida realmente que acho que cabe para todos, né? E a imagem que
hoje você falou da digital, eu vi você falando da digital, mas aí a imagem também do paciente, mesma coisa, né? Não, acho que não muda, né? A mesma coisa. Tudo que possa identificar a pessoa, não só número do CPF, endereço, telefone, e-mail, RG. Hoje a gente sabe que todas essas informações, ela identifica a pessoa. E se alguém tirar uma foto de um terceiro sem autorização, também ele pode responder pelo crime. Aí não entraria somente na LGPD. Aí o processo acabaria sendo o direito de imagem, que é o que fala no artigo 5º da Constituição. E para a pessoa utilizar essa imagem, para ela publicar ou divulgar, ela precisa que alguém, que o dono dessa imagem, né, o autorize a fazer essa publicação. No início da nossa conversa, você falou, ela está sendo gravada, e aí apareceu uma mensagem, você concorda? Sim ou não? Então, ali eu já dei minha autorização. E aí, as pessoas que estão participando desse bate-papo, todo mundo que participou autorizou isso. Só falar, apareceu, acho que entendi ou não autorizo, uma coisa assim. Sim, sim. Então, é uma forma de autorização. Então, vamos lá. E aí, caso não seja feita essa autorização, todo o processo de atendimento, de análise de informação, ela passa a ser nulo porque não teve a permissão do paciente, do usuário. Tá? E aí, como eu falei, a revogação, né, aí acaba sendo repetitivo, porque no primeiro momento eu falei um pouco mais sobre toda a apresentação, e aí a gente vai falar sobre ponto a ponto, sobre revogação, sobre o processo de manifestação desse cancelamento, dessa revogação. Então, são pontos que depois vocês vão poder ler com calma, e a pessoa ela tem o direito de pedir essa revogação ou alteração. Por exemplo, mudei o meu endereço. Ela vai informar, olha, o meu endereço é da rua X, agora é rua Y. Então, esse contato direto entre o titular do dado e os tratadores, eles pode ser feito a qualquer momento, não só para revogar, como também alterar possível informação que ocorra durante o processo. A gente sabe muito, principalmente na área da saúde, acontece muito, hoje as pessoas autorizam para fazer um tratamento de saúde. E durante o tratamento, descobre que ela tem um outro problema de saúde. Ela precisa fazer uma nova autorização? Não, a partir do momento que é feita essa autorização para tratar o dado, para tratar o paciente de forma plena, ela não precisa fazer essa alteração. Aqui, quando a lei fala em alteração de dados, é mais aquele dado de pesquisa específica do paciente, do usuário, que o titular ele precisa informar a empresa que está tratando os seus dados para quando terminar esse processo, ele tenha um retorno do que aconteceu. Então, como eu falei agora há pouco, o que aconteceu com a pandemia, e durante a pandemia muitas pessoas participaram do experimento das vacinas. Então, se durante esse período ela trocou o número de telefone, mudei de endereço, ela precisava informar a empresa que houve essa alteração, para que facilite um contato. Aí, na sequência, aí a gente fala sobre a finalidade específica, né? Como eu falei, a autorização para fazer um tratamento de dado, ela precisa ser específica. Eu repito, quando o dado for identificar a pessoa, em especial o caso das vacinas. A autorização é para quê? Para participar da pesquisa da vacina. Finalizou, acabou o dado. Eu não posso para vacina A, eu não posso utilizar o mesmo dado para vacina B. É outra autorização. Então, por isso que a autorização ela precisa ser específica. E aí, nessa autorização, vai identificar todas as formas, né,
como vai ser feito, o objetivo, como vai ser armazenado o meu dado, a minha informação, quem vai ser a pessoa que vai controlar meu dado, que entra, como a gente já falou no início, o responsável, o CEO de dados é o DPO. Então, tem esses critérios que a gente vai seguir e precisa seguir à risca para tratar esse dado do paciente. E aí também, quando a gente compartilha, né, nesse documento, ele precisa descrever quem terão acesso aos meus dados. É uma pessoa jurídica, é uma empresa terceirizada, é um terceiro. Então, eu preciso descrever isso de forma clara, para que o dono, o titular do dado, tome ciência de que as empresas que fazem parte do grupo, elas vão também ter ter acesso ao meu dado. E tendo acesso, qual vai ser o tratamento que vai ser dado, né? O que essa empresa vai fazer. Tudo isso precisa estar muito claro nessa autorização. Então, as empresas elas não podem fazer nenhum tipo de manifestação sem a prévia anuência, sem a prévia autorização do titular do dado. Então, tem diversos requisitos que a empresa precisa seguir para tratar o dado do paciente e identificar se aquele dado ele é um dado sensível ou é um dado que ela pode divulgar sem nenhuma penalidade. Todos eles estão previstos na LGPD. É uma lei, digamos, uma lei pequena, que a gente consegue ler em 1h30, 2 horas, muito de fácil entendimento. Se a gente for imprimir essa lei e for ler, a gente vai perceber que ela é muito clara, muito objetiva. Qualquer pessoa, mesmo não tendo formação jurídica, que tiver acesso à lei, ela vai entender de forma plena o que a proteção que todos precisam oferecer aos seus clientes e aos seus fornecedores. E aí a gente vai falar sobre a pesquisa, né? Acabei falando um pouco no início, né? Eu acho que essa daqui eu acabou repetindo a tela. E aí fala sobre a segurança, sobre o tratamento de saúde, enfim, esse slide repetido. E aí o que a lei proíbe que o dado seja utilizado. Sempre que for para fins econômicos, a lei ela veda esse compartilhamento. Então, dar um exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa para lançar um produto e eu identifico um grupo de pessoas de uma determinada faixa etária para fazer uma propaganda desse produto. A gente sabe que nas redes sociais tem muito disso. Quando a gente clica no pesquisa um determinado assunto, na sequência a gente começa a receber links, pop-up, e-mails, um monte de mensagens sobre aquele assunto pesquisado. E quando a empresa faz uma propaganda, faz um post patrocinado nas redes sociais, ela faz todo o processo de pesquisa. Olha, eu quero fazer esse post para um grupo determinado. Pessoas da faixa etária X, região, cidade, profissão. É feita uma delimitação para que as pessoas tenham acesso a essa informação. A empresa, quando ela faz um produto, isso nas redes sociais é permitido, perfeitamente. Mas quando a empresa utiliza essas informações e começa a mandar notificações específicas daquele produto, pedindo para que a pessoa faça uma pesquisa e futuramente ela lança um produto sobre aquilo, isso é vedado pela lei. Carlos, mas as empresas não podem mais fazer pesquisa de campo, pesquisa de mercado, para identificar a necessidade de um produto? Pode. O que elas não podem é pegar essa informação, tratar essa informação sem a autorização das pessoas. Ela não pode pegar essa informação e publicar, mas fazer a pesquisa para identificar que um produto
em determinada região do país precisa ser lançado para atender um grupo da população, isso é legal. Isso é livre iniciativa econômica que é prevista na Constituição. O que é vedado é a utilização da forma indevida dessa informação. E aí, não só isso, como a portabilidade dos dados, a transferência para empresas que fazem parte do grupo, ou empresas parceiras, como banco, como administradores, pessoas, terceiros que não façam parte do dia a dia da instituição, ou que não são vinculadas à empresa. Para que a pessoa faça essa portabilidade, para que a empresa pode fazer essa portabilidade, ela pode transferir as informações para terceiro, desde que a autorização esteja expressa. Ela não pode fazer por livre iniciativa esse compartilhamento de dados. E aqui eu ia falar um pouco sobre sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes. É basicamente as mesmas informações que a gente já falou, só que quando a gente fala sobre criança e adolescente, ela tem uma informação a mais. A criança ela não tem direito de assinar a autorização para que alguém faça essa transferência. Quem faz isso é o responsável pela empresa. Pela empresa não, responsável pela criança ou pelo adolescente. Isso se aplica a pessoas abaixo até 18 anos. Acima de 18 anos, o Código Civil já determina, já prevê que as pessoas se emancipam de forma automática e elas podem assinar qualquer tipo de contrato de prestação, autorização de sua imagem, de trabalho, enfim. Então, menores de 18 anos, quando eu falo menores, 17 anos, 364 dias. 365 dias, completou 18 anos, aí sim ela pode autorizar que alguém utilize os seus dados. E a regra é a mesma, né? Ela precisa ser de finalidade específica, de que forma o dado vai ser tratado. A regra geral permanece aqui. A gente também fala, a lei também fala que a revogação ela pode ser revogada a qualquer momento, pelos mesmos critérios. A única diferença é que a autorização ela vai ser feita pelo responsável legal e não pela criança ou pelo adolescente. A eliminação dos dados tem os mesmos critérios, né? Obrigatório, está previsto em lei, precisa do DPO, a regra geral é a mesma, não vou me ater muito a esse detalhe. E a acesso ao dado também pode ser feita a qualquer momento, como a gente já falou no início, mas eu estou só repassando aqui de forma revisional. Se alguém tiver dúvida, pode questionar, ou aqui a gente pode também acabar tirando uma dúvida em algum momento. As penalidades também são previstas, são as mesmas, né, que a gente já falou. E aí vem a fiscalização. Quando a empresa ela utiliza de dados que possam identificar pessoas, ou elas façam o tratamento de dados sem a permissão, sem autorização prévia, a lei ela prevê uma multa de até de 50 milhões de reais. Então, essa multa ela pode ser uma multa menor, como a gente já viu, na sequência eu vou falar sobre um caso específico que ocorreu. E aí ela tem algumas penalidades. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela pode simplesmente advertir a empresa ou falar, não, essa empresa, o dado que ela publicou, a informação que ela passou, ela não precisa de autorização, porque não identifica, ou eu aplicar multa, uma multa fixa, uma multa diária e com uma limitação. E que a limitação pode chegar a 50 milhões. Dependendo da empresa, se levar uma multa de 50 milhões, ela simplesmente fecha as portas. E aí, quais são as advertências, digamos assim, as penalidades? Primeira coisa é a eliminação do bloqueio dos dados. A partir desse momento, você não vai mais tratar o dado.
A suspensão a suspensão pode ser por um período de 6 meses, ou a suspensão do exercício do tratamento de dados por 6 meses. Então, são situações diferentes. A pessoa a empresa, a agência vai determinar que o dado seja eliminado daquela pesquisa, do banco de dados da empresa. É a primeira situação. A suspensão do tratamento do dado por 6 meses. Ou seja, passou 6 meses, o dado volta à ativa. Ou a suspensão do exercício de tratamento de dados. Aquela empresa vai ficar suspensa por 6 meses, ela não vai poder fazer nenhum tipo de tratamento de dados, independente de quem seja a pessoa. Mesmo com autorização, ela fica com suspensão dessa atividade. E aí, podendo chegar, inclusive, a suspender de forma permanente essa atividade de tratamento de dados, que é uma forma muito grave. É a pior forma que a gente entende que está previsto na lei. Seria melhor uma multa, claro, não de 50 milhões, do que uma suspensão permanente, a suspensão total, né? Proibição total do exercício de atividade de proteção e tratamento de dados. E aqui um caso que eu falei no início, né? Durante as eleições de 2022, uma empresa da cidade de Ubatuba, a gente tem o nome da empresa, mas eu não coloquei, justamente porque eu não tenho autorização para falar. Quando eu falo da cidade, existe na cidade centenas, milhares de empresas, então a gente não consegue identificar. Uma empresa compartilhou o dado sobre um material de campanha de um determinado candidato para um grupo de mensagem de WhatsApp, mensagem de instantâneas, enfim, para um grupo de mensagem, sem autorização dos donos dos telefones. Então, para eu receber um documento, uma propaganda no meu celular, eu preciso ser autorizado antes. Como esse grupo não havia autorizado essa empresa a fazer esse tipo de publicação, ou esse tipo de inserção, alguém a denunciou na Agência Nacional de Proteção de Dados, e a empresa ela foi advertida e ela levou 2 multas, totalizando as 2 multas R$ 14.400. Então, é um caso que aconteceu durante a campanha eleitoral e foi julgado procedente e a empresa foi indenizada a pagar essa multa perante por ter divulgado a informação de um candidato. Na informação do candidato, ela acabou vendendo isso para várias pessoas, entraram na empresa e fazia distribuição em massa. E ela acabou tendo que pagar essa multa aí para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que, na verdade, não é para a agência, é para os cofres públicos. Ô, Carlos, né? Oi. Você acha, assim, a gente tem essa cultura de pensar que hoje a gente não... Foi bom que você trouxe esse exemplo, né? Que a ANPD, a Agência Nacional, então, sim, existe uma fiscalização, pode acontecer, porque hoje as pessoas que estão aqui com a gente, ou os profissionais que fazem a guarda desses dados, né? Normalmente é a área do TI, mas assim, a gente fica nessa assim, será que vai? Será que alguém está vendo? Né? Isso depende de uma denúncia, provavelmente, é isso, né? Chega até a agência sobre uma denúncia, né? Eu sei que a campanha eleitoral é mais fácil ter a denúncia porque tem alguém do outro lado que se sente prejudicado, né? Então, existe, né? Então, isso existe, exatamente assim, alguém fiscaliza, existe a fiscalização, isso é por denúncia, é isso. Por enquanto, sim, mas porque a agência ela pode fazer visitas para entender, visitar as empresas para saber de que forma o dado está sendo tratado. Isso, na lei que criou a agência, ela tem essa obrigação de visitar empresas periodicamente, ela vai escolher por amostragem para saber se a empresa está tratando o dado e qual forma. Isso tem uma fiscalização espontânea. Tá, então isso que eu queria saber. Então existe, exatamente. Então existe uma fiscalização. Isso já acontece no Brasil hoje, né? Sim, já acontece.
independente quando há uma denúncia. Havendo a denúncia, é mais fácil, porque quando a pessoa faz a denúncia, pode ser através do site da agência ou de outros canais telefone, por exemplo, a agência já recebe o documento. Que foi, olha, eu recebi uma propaganda, por exemplo, de uma determinada loja, ou determinada pessoa, ou determinado assunto, sem a minha autorização. Agência, olha, eu não autorizei. Aí a agência vai fiscalizar, se ficar comprovado, a agência vai determinar a multa. Nas empresas, a agência tem fiscalizado. Eu trabalhei numa empresa há tempo em outro estado, que a gente recebeu, eu trabalhei nessa empresa por um ano, e durante esse ano a gente recebeu 2 vezes a agência. E aí a gente questionou, teve alguma denúncia? A resposta foi não, mas como a agência estava fazendo um trabalho naquele estado, porque ela estava visitando as empresas acima de um determinado número de funcionários. Então, a gente recebeu, era uma operadora de plano de saúde, a gente recebeu por 2 vezes a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então acontece. Isso é bom deixar bem frisado isso, né? Porque eu vejo mesmo muita gente, eu sou da área de tecnologia e a gente toma muito cuidado, mas eu vejo muitas pessoas falando, mas não acontece, ou quem tá vendo, alguém tá vendo, né? Mas é bom você trazer isso. Acontece, e com frequência, viu? Então, aqui na empresa que eu trabalho, a gente criou alguns mecanismos, o jurídico, claro, né? Para tudo que a pessoa vai fazer, ela autorizar ela a assinar o termo de consentimento. Então, a gente tem, inclusive, acesso aos sites das operadoras de saúde. As pessoas que pedem autorização, que manda faturamento, recursos de glosa, essas pessoas assinaram com a empresa, com o hospital, um termo de consentimento de dados ligado à LGPD. Porque cada usuário tem a sua senha. E tem operadora de saúde que, no portal, ela é uma senha única, uma senha padrão, em nome do hospital, e toda empresa tem essa senha. Então, a gente está trabalhando para que as operadoras elas individualizem os acessos. Porque com a individualização dos acessos, a gente consegue saber quem acessou determinado sistema. E nesse termo que a gente determinou para que as pessoas assinassem, tem inclusive o horário de atendimento. O horário da pessoa horário comercial, exemplo, das 8 às 18, de segunda a sexta, ela só vai poder acessar nesse horário o sistema da operadora, o site das operadoras, e com o computador da empresa. Ela não pode acessar o sistema da operadora de casa. Claro, a gente não consegue fazer esse bloqueio, porque a operadora precisaria fazer um investimento para que bloqueasse por um período, de acordo com o horário do dia, da semana. Mas no termo de consentimento, de uso, a gente colocou essa informação. Se a pessoa acessar, ela sabe que está cometendo uma infração. Certo. Mais alguma dúvida? Acho que não, pode seguir, vai seguindo aí. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. Essa lei, a base da nossa apresentação foi a lei 13, a LGPD, na sua integralidade. Ela foi publicada em 2018 e teve uma alteração em 2019. Então, tem a 13.853 também, de 19, que ela faz... além da publicação, ela mudou alguns artigos, criou alguns conceitos, criou algumas novas regras que a lei originária não tinha. E quem tiver curiosidade para acessar, eu não coloquei o site. Mas aqui é só acessar o site do Planalto, né? É planalto.br, planalto.gov.br, e a lei está lá, todas as leis publicadas no Brasil, ela é informação pública, qualquer pessoa tem acesso. Se vocês colocarem no Google LGPD Planalto, já aparece a lei 13.709. Bom, pessoal, Ótimo. é isso. Eu estou à disposição.
Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, não se acanhe. Eu acho que foi bem esclarecedor, assim, se alguém quiser perguntar, agora é a hora de levantar a mão. Acho que é bom que a gente já escutou, né? Tudo que o Carlos Miranda nos trouxe, o doutor Carlos Miranda. Provavelmente, dúvidas, eu sei que algumas pessoas, a gente que está participando, a gente tem dúvidas, mas foi tirando ali, né? E eu sei que tem muitas pessoas que são da área técnica, ou só da área administrativa, a parte de administração, que é importante saber. Ô Carlos, sobre o profissional também, o profissional existe dentro da instituição, da entidade, de uma empresa em si, porque a LGPD abrange, a gente está falando hoje de instituições de saúde, mas abrange qualquer empresa em si. Então, a lei de proteção dos dados, ela é para a pessoa, para ficar bem claro, é para a pessoa física, é isso, né? Para a pessoa física. A lei da pessoa física, a proteção dos dados da pessoa física, né? Da pessoa física e da pessoa jurídica, porque ela protege não só a pessoa física, como a pessoa jurídica. Mas como as empresas, elas acabam tendo um departamento jurídico e os contratos que elas fazem entre os seus pares, entre os seus contratados, suas empresas, seus parceiros, o departamento jurídico geralmente já coloca critérios e travas de proteção de dados, confidencialidade. Mas as empresas têm utilizado também o termo de consentimento da LGPD. Aqui, por exemplo, todas as operadoras que a gente atende no hospital, a gente mandou o termo da LGPD para as operadoras assinarem. Aí as operadoras falaram, tá ok, eu assino. Você vai assinar o meu também? Eu falei, pode fazer que a gente assina. A gente assinou 2 documentos, o que a operadora mandou, e tem a base no contrato de prestação de serviço, e o nosso termo, e a gente enviou para a operadora com o logo do hospital. Certo. Dentro da instituição, eu estou perguntando, mas o pessoal pode ir perguntando, mas eu estou estimulando aqui, mas dentro de uma instituição, da empresa, a empresa em si que responde, né? O gestor, por exemplo, você falou que a maioria das empresas, ou a grande ali, a maioria, o gestor de TI, ele é responsável, ele normalmente, para guardar esses dados, informações de uma forma segura, para que não vaze. Se ela vazar, se essa informação vaza por meio de um hacker, algo assim, quem que é responsável? A empresa em si ainda é responsável. A empresa em si. A empresa vai fazer a investigação. Se ficar comprovado que o dado vazou por ineficiência ou falha da TI, e se ela, aí eu não vou entrar em detalhe, mas aí cabe ação de regresso contra a pessoa, né? Mas quem responde de forma primária é a empresa. A empresa é a principal responsável em proteger os dados dos seus, não só clientes, né, como fornecedores também, porque a empresa ela tem informações financeiras dos fornecedores, de recebimento e pagamento. Se isso vaza, o fornecedor que se sentir prejudicado pode entrar com uma ação contra a empresa. Os colaboradores da empresa também, sim, os dados dos colaboradores, no caso de uma empresa, também se encaixa? Perfeitamente. Né? São dados sensíveis, dados pessoais, né? Senhor Liseu, tem alguma pergunta? Não, eu só queria agradecer, acho que foi muito boa a palestra, muito esclarecedora, assuntos relativamente novos, né, 2018, 2019, mas que às vezes passam desapercebidos, né, nas empresas e pode causar consequências graves, né? Então, da minha parte, fico feliz, satisfeito com as explicações e cada um deve observar, analisar a sua estrutura, né, administrativa, de controles, para implantar isso daí, para evitar problemas futuros. Da minha parte, muito obrigado, doutor Carlos, fico agradecido em nome da Azevedo pela ajuda, pela cooperação que o senhor deu aos convidados que participaram dessa reunião. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, se quiserem eu fale mais um pouco sobre outros assuntos, ou se a gente repita essa palestra de forma presencial ou online, fique à vontade, estou à disposição. E é sempre um prazer falar sobre proteção de dados, falar sobre
sobre saúde, sobre LGPD, porque é um tema que a gente trata no nosso dia a dia. E todos precisam estar cientes e das demandas envolvidas no processo para entender e evitar futuros problemas, porque nas empresas, muitas vezes, a maior preocupação fica com a direção em deter essas informações. Só que essas informações, esse conhecimento, o usuário final, que é quem atende de fato o paciente, por exemplo, uma recepcionista, ele também precisa conhecer dessas informações para se proteger e proteger o usuário e proteger a empresa. Tem uma proteção tripla, né? A partir do momento que todos têm consciência do que pode acontecer, todos têm consciência de que uma falha no processo, interno, pode causar um grave dano à instituição, isso acaba nos trazendo consequências graves. E é importante que todos tenham acesso à informação de que trata esse tema. Ótimo. Eu deixei o link aí no chat, o link do YouTube nosso, da Azevedo Auditores, onde nós estamos gravando. A gente vai deixar, deixei o link aí para o pessoal acessar. Uma hora depois a gente libera. Alguém que perdeu, alguém que, alguém que trabalha, o pessoal que é responsável não pôde participar. Eu acho que é importante a gente deixar disponível, né? Porque é um assunto que muitos sabem que existem, conhecem, mas você trouxe de uma forma mais explicativa, e eu acredito que seja muito importante para quem faz a gestão ou para quem, de alguma forma, faz a gestão dentro de uma instituição ou uma empresa. Eu deixei também, Carlos, o nosso LinkedIn, lá a gente vai divulgar os próximos webinários. Provavelmente a gente vai contar, né, se você assim permitir, com você novamente, porque eu sei que você tem um vasto conhecimento hoje. Então, mais assuntos relevantes a gente pode trazer para cá, e eu acho que é muito importante a gente compartilhar as informações, né, e o conhecimento. E essa é a ideia, a ideia é trazer a informação e para os gestores ou para os colaboradores em si, que possam levar isso no dia a dia. A gente vai deixei o LinkedIn lá para isso mesmo, porque a gente vai compartilhar os próximos webinários, gestão financeira. A Azevedo Auditoria, ela trabalha tanto na parte de auditoria, o Eliseu está aqui também, mas contabilidade e são vários, né? Vou deixar o site também aqui para vocês conhecerem a Azevedo. Carlos, se você quiser deixar no chat também o seu contato, porque eu sei que pode aparecer dúvidas aí, né? E o pessoal perguntar e questionar ou alguma dúvida. Eu sei que vão aparecer dúvidas também lá no YouTube. O Carlos, eu tenho certeza que está disponível para ajudar a gente aí a esclarecer, né, Carlos? Agradeço a sua disposição, e teu pessoal está parabenizando assim pela iniciativa, aqui o Otávio, a Tatiane, o José Carlos. Eu sei que tem bastante gente, a Joyce está sempre com a gente aqui também acompanhando. Semana que vem nós temos mais, vamos divulgar lá no LinkedIn, então acessem lá, vamos fazer aqui deixar o link. E agradeço mais uma vez a disponibilidade, assim, foi lúcido, foi muito bom trazer essas informações. Deixa lá para o pessoal, acho que está pedindo para o pessoal deixar aí, né? Deixa o chat aí, o seu contato, o seu e-mail, porque eu tenho certeza que as dúvidas vão surgindo e o pessoal vai perguntando. Perfeito, vou colocar aqui no chat. Pode colocar, sim. E o pessoal que você quiser seguir a gente também, cara, a sua rede social, pode deixar à vontade, o que você quiser compartilhar com a gente é importante. Eu já estou acompanhando você aqui nas redes, então nós vamos seguindo. Vamos deixar gravado. Lá, o Carlos mandou lá Instagram, Carlos Miranda, DB, o LinkedIn também, ótimo.
E, Carlos, valeu, obrigado mais uma vez. E conte com o nosso contato, o WhatsApp aqui, vamos mandar mensagem para que a gente possa, na sua disponibilidade, é claro, trazer mais informações. Seu Eliseu, obrigado também. Valeu, obrigado. Valeu, doutor. Parabéns pela condução da palestra, muito boa, esclarecedora. É um assunto muito importante. Eu agradeço o Carlos mais uma vez, porque a intenção dele é ajudar, cooperar com a Duna, com a nossa também, né? Que é cooperar com as entidades, né? Exatamente. Também. É isso, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. E eu acho que esse projeto ele tem muito a crescer e as instituições precisam de empresas que tenham essa iniciativa e leve conhecimento para os seus colaboradores, para os seus gestores, para que possam atender cada vez melhor o seu usuário, o seu paciente, o seu cliente. Isso, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.